paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do estudo sobre as duas testemunhas e dividimos em dois estudos, em duas partes. No primeiro estudo falamos de quem não são as duas testemunhas e refutamos as visões de hoje sobre as duas testemunhas. Muitas visões não têm fundamento bíblico. E hoje nós falaremos de quem pode ser as duas testemunhas, dando também fundamento na palavra de Deus. Então hoje veremos sobre quem pode ser as duas testemunhas. Quando lemos o texto em Apocalipse 11:3, que diz: Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ainda diz no versículo 4: São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ligados a esta informação, veremos o capítulo 4 de Zacarias sobre a quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras, especificamente o versículo 11, que diz: Prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras, a direita e a esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: Não sabes que é isto? Eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: São os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Agora vamos aprofundar um pouquinho em Romanos 11:15, que diz: Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Vimos aqui, amado irmão, a ligação de pelo menos 3 capítulos de livros diferentes. Isto comprova que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros, que profetizarão por 3 anos e meio, ou 42 meses,
ou 1260 dias, considerando o calendário judaico de 360 dias no ano. Conforme Zacarias, as duas oliveiras são os dois raminhos de oliveira e os dois candeeiros são os dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado e que servem para iluminar, clarear. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Ambos são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Conforme 11 de Romanos, nós, a igreja, formada pelos gentios, somos um raminho da oliveira, porém oliveira brava, enxertados contra a lei da natureza, e isto pela rejeição dos ramos naturais, que têm como santo a raiz, que é Jesus. Jesus é a raiz de Davi, o rebento de Jessé, o leão da tribo de Judá. Nos ensina ainda a não ensoberbecermos, mas temermos. Em Romanos 11, 25, é muito bom também você ler esta passagem. Pois se não foram poupados os ramos naturais, também não seremos poupados. E aos ramos naturais, os da nação judaica, judeus, não permanecendo na incredulidade, serão enxertados novamente na oliveira verdadeira. Há uma promessa ainda para Israel. Ainda que sejam como areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo. Em Romanos 9, 27. Em Apocalipse 7, vimos os números do povo de Israel, de cada tribo, 12.000. Os 144.000 servos do nosso Deus, selados na fronte. Estes serão selados pelo Senhor e protegidos de todo flagelo que acontecerá aos ímpios na terra. Isto nos mostra claramente que os 144.000 israelitas comporão a igreja, pois tudo isto acontecerá antes do arrebatamento. As maravilhas que as duas testemunhas fazem no capítulo 11 de Apocalipse, a exemplo do que fez Moisés e Elias, farão por intermédio da igreja, judeus e gentios em Cristo, profetas de Deus para os finais dos tempos, que antecede o arrebatamento da igreja. Jesus disse aos discípulos em Atos 1:8: E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olhando neste versículo, podemos ver Paulo dizendo em Efésios 2:20 que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Se os apóstolos foram testemunhas de Jesus, a igreja não deixa de ser e será até a eternidade. Em Atos 2:32, Pedro discursando, falou de Jesus à multidão de conversos. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro disse à futura igreja do Senhor que eles eram também as testemunhas verazes de Jesus. Ali estava presente não só judeus, como também gentios, dando prosseguimento ao corpo espiritual de Jesus na terra. No capítulo 21 de Lucas, no verso 12 e 13, falando do princípio das dores, está escrito: E isto acontecerá para que deis testemunho. Então, amados irmãos e amados ouvintes, os discípulos devem dar testemunho, e eles representam a igreja, judeus e gentios em Cristo. Clarividente, então, que as duas testemunhas, sem sombra de dúvida, são os gentios e os judeus. O mistério não revelado aos filhos dos homens, mas revelados agora aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a igreja em Cristo Jesus. Amados irmãos, que os irmãos possam meditar sobre todas essas passagens que nós falamos aqui. Quem não são as duas testemunhas, refutamos com passagens bíblicas, e quem pode ser ou quem são as duas testemunhas, já afirmando através de todo um fundamento da palavra de Deus. Se você quer clarear mais sobre esse assunto, estuda 11, verso 3 de Apocalipse, sobre as duas testemunhas. Estuda também Romanos 11, 15 de Romanos, né? E estuda 4 de Zacarias. Se você estudar também 4 de Zacarias, a partir do versículo 11, você vai ver claramente quem são
as duas testemunhas? As duas testemunhas são a igreja em Cristo Jesus, judeus e gentios em Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.